Quero falar com vocês hoje sobre esse tema, supere a insegurança, dando sequência na nossa série de mensagens, saúde emocional. Eu peço que você agora não converse, não caminhe, não saia do seu lugar, mas mantenha completa atenção à palavra de Deus nesse momento. Nas últimas semanas nós já falamos sobre como que nós podemos superar algumas situações muito difíceis que nós enfrentamos na nossa vida, que acabam destruindo com a nossa saúde emocional. Nós falamos, o pastor Lucas, na verdade, falou sobre superar a vergonha, falou também sobre superar a rejeição. Na última semana eu falei sobre superarmos o medo, e hoje eu quero falar então sobre nós superarmos a insegurança. Se você se sente inseguro aqui, levanta a mão assim, só para eu ver. Pastor, me sinto inseguro muitas vezes da minha vida. Sinto que a insegurança faz parte da minha caminhada. Queria trazer uma breve definição de insegurança. Insegurança ele é um sentimento de mal-estar geral, ou talvez um nervosismo que pode ser desencadeado por um sentimento de vulnerabilidade. É um senso de incapacidade, de instabilidade, que ameaça a nossa própria autoimagem, tem a ver com a nossa autoestima, mexe com o nosso ego. Uma pessoa que ela é insegura, ela não tem confiança no seu próprio valor. Uma pessoa que é insegura, ela não acredita nas suas habilidades, nas suas capacidades, no seu potencial. Ela não tem confiança em si mesma. E o problema é que também muitas vezes a pessoa insegura, ela não tem confiança nas outras pessoas. É importante ressaltar aqui porque muitas pessoas se confundem e pensam que insegurança tem a ver com humildade, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A insegurança, ela pode encorajar nas nossas vidas alguns comportamentos que são compensatórios, como por exemplo, a arrogância, a agressão, o bullying em alguns casos. Então muitas pessoas inseguras de si, elas se tornam agressivas para tentar, ao diminuir o outro, se sentir seguro de si, se sentir alguma coisa, porque ela é tão insegura que ela tem que fazer isso com a outra pessoa, para tentar se sentir superior, como um mecanismo de defesa. Por outro lado, muitas pessoas inseguras, elas demonstram essa insegurança de uma outra forma. Elas se calam, elas se isolam, elas vivem desanimadas, não saem de casa, se sentem fracas, incapazes, não acreditam que podem fazer alguma coisa boa nessa vida. E aí é que eu pergunto para você refletir aí no teu coração: será que você é uma pessoa insegura? Será que você sofre com a insegurança? Se sim, qual é o tipo de insegurança que você tem identificado aí no teu coração? A coisa boa quando a gente pensa nisso é que a insegurança ela pode ser superada, é por isso que nós estamos aqui. Então eu quero refletir hoje com vocês sobre a vida de um homem na Bíblia, que ele foi muito inseguro no início do seu ministério. E o nome desse homem é Moisés. Moisés ele foi inseguro, mesmo tendo todos os motivos para ser seguro de si, mesmo tendo todos os motivos humanos possíveis e divinos também para ser uma pessoa ousada, para ser uma pessoa corajosa, ele era um cara inseguro. Então eu quero refletir com vocês na insegurança de Moisés, para que nós possamos aprender a superar a nossa insegurança. E assim, por mais que você que levantou a mão, eu sou inseguro, tem muitas pessoas que não levantaram a mão, talvez a pessoa não se sente inseguro, mas todos nós aqui temos algum nível de insegurança dentro do nosso coração que nós precisamos encarar a fim de ter uma saúde emocional equilibrada. Então, quero pedir que você se atente a isso. Então, em primeiro lugar, para superar a sua insegurança, saiba quem você é. Será que você sabe quem você de fato é? Será que você conhece quem você é, a sua identidade verdadeira? Moisés ele tinha tudo para ser seguro, mas ele não era, porque ele não sabia quem de fato ele era. Ele era hebreu, ele era filho de hebreus, mas ao mesmo tempo ele foi criado como um egípcio, pela filha do faraó. Pensando por esse lado, ele havia recebido do bom e do melhor.
É mais ou menos como se a gente fosse pensar nos dias de hoje aqui, uma pessoa que foi criada lá nos Estados Unidos, desde bebezinho, recebendo estudo das melhores escolas, estudando nas melhores universidades, filho lá do Trump, recebendo do bom e do melhor na sua época. E assim cresceu Moisés, tendo a melhor educação, os melhores investimentos. Ele tinha tudo para acreditar no potencial dele e ser alguém seguro de si, mas não. Na sua história, o livro de Êxodo conta que certo dia, quando Moisés ele viu um egípcio, então maltratando um hebreu, ele ficou de cara, e ele foi lá e matou aquele egípcio, mas depois ele acabou ficando com medo, inseguro, porque ele percebeu que descobriram que ele tinha matado aquele homem e tinha encobertado aquela situação. Típico de uma pessoa covarde, típico de uma pessoa insegura. Então, completamente inseguro de si, Moisés, ele faz o quê? Ele encara a situação, ele assume o erro dele, ele vai lá lidar com as consequências dele? Não, ele foge. Ele vai para Midian, onde ele passa então a trabalhar para Jetro. E ele se torna genro de Jetro, porque ele se casa com a filha dele, a Zípora. E então ele tem um filho, e ele dá um nome para esse filho de Gerson, que significa, sou imigrante em uma terra estrangeira. E ali em Midian, Moisés, ele se torna então um pastor, que passa a cuidar dos rebanhos do seu sogro. Então se a gente parar para pensar aqui, será que Moisés ele era então um hebreu, um egípcio, um assassino, um midianita, um imigrante ou um pastor? Quem que Moisés era? Moisés ele não sabia quem ele era. Ele estava passando por essa dificuldade de conhecer quem de fato ele era, quem Deus havia criado ele para que ele fosse. Mas então, certo dia, Moisés, desempenhando as suas funções como pastor de rebanho, ele pega então esse rebanho e ele leva esse rebanho para o outro lado do deserto. E lá Deus se encontra com Moisés. E lá Deus se revela a Moisés através de uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ali Deus ele se apresenta e ele conta que havia escutado o clamor do seu povo lá em Israel, lá no Egito, o povo de Israel, que estava escravizado, oprimido pelos egípcios. Então ele conta que ele havia escutado esse clamor e que ele enviaria Moisés de volta para o Egito para libertar o seu povo de toda a escravidão. Mas então, diante dessa convocação de Deus, diante do chamado de Deus, veja só o que está escrito em Êxodo capítulo 3, versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu, Senhor? Veja a pergunta que Moisés faz. Essa é a pergunta que alguém que não sabe quem de fato é faz. Alguém que sabe quem é não faz um tipo de pergunta desse. Mas alguém que se sente inseguro faz. Mas alguém que se sente indigno, alguém que se sente inadequado, justamente por não saber quem é. Justamente por não conhecer a sua verdadeira identidade. O problema é que quando nós não sabemos quem nós somos, galera, preste atenção a isso aqui. Preste atenção a isso. O problema é que quando nós não sabemos quem nós somos, nós passamos a viver uma vida medíocre. Nós passamos a viver uma vida sem propósito. Nós somos levados por qualquer onda de doutrina, por qualquer moda, por qualquer tendência. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós vivemos uma vida sem direção. Nós nos tornamos inseguros, assim como Moisés se tornou. Então, diante da resposta de Moisés, veja o que Deus afirmou em Êxodo capítulo 3, versículo 12. Deus afirmou: eu estarei com você. Perceba que Deus, ele não responde o que Moisés tinha perguntado, porque Moisés perguntou: quem sou eu? Deus ele não diz: ô Moisés, fica calmo, fica seguro, sinta-se seguro, sabe por quê? Porque você é meu filho amado, Moisés. Eu amo você demais. Sabe, você não precisa ficar desesperado desse jeito. Como assim? Como assim você não sabe quem você é? Você é um israelita, Moisés, eu que te criei. Você é um líder arrojado, você é um grande comunicador, Moisés. Você é o libertador do meu povo. Fica seguro, sinta-se seguro. Não.
Deus não faz nada disso. Deus apenas responde: Moisés, eu estarei com você. Quem sou eu, Senhor? Moisés, eu estarei com você. Isso porque eu só sei quem eu sou quando eu desfruto da presença de Deus comigo. Porque a presença de Deus nos traz segurança, pois revela quem nós somos. Quando nós desfrutamos da presença de Deus, Ele revela a nós quem nós somos. E por saber quem nós realmente somos, nós nos sentimos seguros, nós nos sentimos protegidos, nós nos sentimos confiantes. Nós temos rumo, nós temos direção, nós temos propósito. Então veja como Deus continua no versículo 12, Ele diz: esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Aqui Deus ele já está revelando a Moisés a identidade dele. É como se Deus estivesse dizendo: Moisés, ô Moisés, você é um libertador, Moisés. Quando você tirar o povo do Egito, você vai voltar aqui nesse monte para prestar culto para mim. Deus ele não fala: se você libertar o povo, então você vai vir aqui prestar culto para mim. Não, ele fala quando. Era só questão de tempo para Moisés se tornar quem ele realmente foi criado para ser, mas ele só poderia tomar posse da sua real identidade andando na presença de Deus, caminhando com Ele. Por isso, eu te pergunto nesse momento, e peço que você leve a sério essa reflexão que eu quero gerar no teu coração. Você se sente inseguro? Você se sente inseguro? Pensa aí no teu coração. Você sabe quem você é de fato? Você sabe qual é a tua real identidade, quem Deus te criou para ser? Você tem andado na presença de Deus? Nós perdemos completamente a nossa saúde emocional quando nós não sabemos quem nós somos. Nós nos tornamos pessoas frágeis, pessoas inseguras, quando não conhecemos a nossa real identidade na pessoa de Deus. Eu vejo muitos jovens deprimidos, eu vejo muitos jovens escravizados a tantos tipos de transtornos psicológicos, que agora parece que virou uma moda. Cada dia se descobre mais algum transtorno, cada dia se descobre mais alguma síndrome, e cada dia mais você escuta a juventude dizer: eu tenho essa síndrome, eu tenho esse transtorno, eu tenho esse problema, enquanto a cura para toda a nossa crise está diante dos nossos olhos, porque a cura para toda alma doente é o conhecimento da sua real identidade na pessoa de Jesus. Porque quando eu compreendo quem eu fui criado para ser na pessoa de Jesus, a minha vida vazia, a minha vida sem propósito, sem direção, passa a ter sentido. Passa a ter sentido. E então eu começo a aprender a conhecer quem eu sou na pessoa dele. E essa descoberta ela só acontece quando eu e você caminhamos lado a lado com Deus, quando nós buscamos Ele através da oração diária, através da prática da leitura, da meditação da palavra, quando eu me abro para conhecer a pessoa de Deus, então eu sei quem eu sou, eu aprendo quem eu sou. Nós nos tornamos pessoas seguras. Nós nos tornamos seguros, nós superamos a insegurança quando nós andamos com Deus. E porque nós andamos com Ele, nós passamos a saber quem nós somos. Por isso, supere a insegurança sabendo quem você é em Deus. Em segundo lugar, para superar a insegurança, saiba quem Deus é. Saiba quem Deus é. Moisés ainda não sabia quem ele mesmo era. Mas pior do que tudo isso, Moisés ainda não sabia quem Deus era de fato. Moisés ainda não tinha desenvolvido intimidade com Deus, ele não conhecia o seu caráter, ele não conhecia os seus atributos. Veja o que está escrito em Êxodo capítulo 3, versículo 13. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Veja só, Deus ele já tinha se apresentado para Moisés no versículo 6, dizendo que ele era o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó.
Certamente Moisés até conhecia o Deus do seu povo de ouvir falar, mas ainda lhe faltava intimidade, ele não sabia quem Deus era de fato. Então Moisés, na sua insegurança, ele previu uma pergunta que talvez os israelitas pudessem fazer, e que certamente revelava a pergunta que Moisés tinha no coração dele. Porque um nome pessoal aqui não era apenas uma maneira de tratamento, mas uma descrição do caráter e da personalidade de Deus que Moisés ainda, devido à sua insegurança, não conhecia. Então, Deus responde o questionamento de Moisés no versículo 14, veja só o texto. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Eu sou. Passado, presente e futuro ao mesmo tempo. E o nome transliterado aqui dá Iavé. E por mais 2 vezes nos versículos 15 e 16, Deus se apresenta como Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eu creio aqui que Deus estava claramente revelando o seu caráter a Moisés. Claramente. Era como se ele estivesse dizendo: Moisés, eu sou um Deus pessoal. Moisés, eu sou um Deus pessoal. Assim como eu fui o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eu também quero ser o Deus de Moisés. Fica tranquilo, Moisés. Não precisa ficar inseguro. Se você me conhecer, você vai saber que eu sou o que sou. Eu sou fiel, eu sou Emanuel, Deus presente, e eu estarei com você, Moisés. O grande eu sou estará com você. E isso revela que conhecer a Deus nos traz segurança, porque Ele é um Deus pessoal. E nós encontramos a segurança que nós tanto precisamos na pessoa dEle. Ele não foi um Deus pessoal. Ele não vai ser um Deus pessoal. Ele é um Deus pessoal. Ele foi, é e sempre será de eternidade em eternidade. Eu sou, nos traz esse aspecto da eternidade de Deus. E foi porque Moisés buscou conhecer esse Deus pessoal ao longo da sua vida que ele venceu toda a sua insegurança, toda a sua falta de confiança no seu próprio potencial. Veja um pouco mais à frente na história o que está escrito em Êxodo capítulo 33, versículo 11. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Não é que Moisés viu a face de Deus, até porque o próprio Deus disse que ninguém pode ver a sua face e permanecer vivo, mas ele falava com Deus como quem fala com um amigo. E esse era o tipo de relacionamento que Moisés e Deus desenvolveram ao longo da sua caminhada. E veja o resultado dessa intimidade, desse caminhar que eles tiveram juntos, registrado em Êxodo capítulo 34, nos versos 29 e 30. O verso 29 diz assim: quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Verso 30. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. O rosto de Moisés estava brilhando, porque Moisés tinha falado com Deus, e as pessoas reconheciam isso. Será que você tem andado com Deus? Será que o seu rosto tem brilhado? Porque você fala com Deus como quem fala com um amigo? Porque você conhece quem Deus é? Será que você tem andado com um rosto cheio de tristeza, cheio de insegurança? Ou o seu rosto brilha porque você vive seguro de quem você é em Deus e de quem Ele é? Nós só vencemos a insegurança quando nós buscamos conhecer mais do que um nome simplesmente. Mas quando nós buscamos conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus que quer ser o seu Deus, o Deus que quer se revelar a nós, que quer andar conosco e nos conduzir a experiências que nos revelarão a cada dia, a cada passo, quem Ele realmente é.
E sabe, galera, eu posso dizer uma coisa para vocês: é porque eu tenho andado com Deus, é porque eu tenho desfrutado da presença dEle a cada dia na minha vida, que eu tenho conhecido mais dEle, e eu sei que Ele é bom, e que tudo o que Ele faz é bom, que eu sei que Ele é fiel. É porque eu tenho visto Ele agindo em meu favor durante todas as perdas que eu tenho enfrentado até aqui, que eu tenho conhecido o seu caráter, e por isso eu posso me sentir seguro. Eu não fico me sentindo um coitado, eu não fico me sentindo fragilizado, sem esperança com o meu futuro, não. A cada dia eu me sinto mais confiante, porque eu sei que esse Deus é bom e Ele é poderoso. Talvez você se sente inseguro, com medo, fragilizado, sem confiança no seu potencial, nos dons e nos talentos que Deus te deu, inseguro completamente. Mas se você buscar conhecer a pessoa de Deus, se você buscar conhecer o caráter desse Deus, você vai descobrir quem de fato você é. E aí você não vai ter como mais ficar andando cabisbaixo, desanimado, se sentindo inseguro, porque então você vai desfrutar do poder de Deus atuando na tua vida, atuando através de você e tornando você a cada dia a pessoa que Deus te criou para ser. Por isso, supere a insegurança conhecendo a pessoa de Deus. E por fim, em terceiro lugar, para superar a insegurança, saiba que você já tem tudo o que precisa. Você já tem tudo o que você precisa. Perceba que uma coisa leva a outra. Porque Moisés não sabia quem ele era, ele não sabia quem Deus era. E porque ele não conhecia Deus, ele jamais poderia saber quem de fato ele mesmo era. E por tudo isso ele era uma pessoa insegura, mais preocupado em buscar a aprovação e a aceitação das pessoas do que em cumprir a sua missão e agradar a Deus. E por isso ele não sabia que ele já tinha tudo o que ele precisava. Ele não precisava mais andar inseguro. Logo, após Deus orientar Moisés sobre quem ele era e o que ele deveria dizer ao povo caso questionassem quem era Deus, o Senhor relembra a promessa que havia feito ao seu povo, de libertar o seu povo da escravidão, rumo a uma terra que mana leite e mel. E então Deus, ele conta exatamente as coisas que aconteceriam. Deus diz que Moisés compareceria diante do faraó, diante das autoridades do Egito, e disse exatamente o que Moisés deveria dizer. Deus, ele vai pacientemente dando detalhes, quadros claros sobre o que aconteceria. Moisés, ele tinha tudo, ele deveria estar seguro, ele deveria estar confiante. Deus, ele até disse que o Moisés não deixaria eles irem com facilidade para o deserto para adorá-lo, a não ser que a sua mão forçasse que o faraó o deixasse. E então Deus, ele disse que teria que ferir os egípcios com as pragas e que por fim os israelitas sairiam vitoriosos, levando os despojos dos egípcios. Mas porque Moisés não sabia quem ele era, mas porque Moisés não conhecia Deus, por não saber que Deus é fiel, que sua palavra não falha, ele estava inseguro de si, e a sua busca, a sua preocupação estava: o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar? Será que eles vão me aceitar? Será que eles vão me aprovar? Ou vão me achar um louco? Ele estava preocupado com a sua aparência, com a sua imagem, diante dos israelitas, diante das autoridades, diante dos egípcios. Mas o problema, galera, é que quando nós buscamos a aprovação das pessoas, nós vivemos uma vida de insegurança. Veja só o que Moisés respondeu ao Senhor agora no texto de Êxodo, capítulo 4, versículo 1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não apareceu a você? Perceba que Moisés, ele vivia como se sempre tivesse faltando alguma coisa na vida dele. Ele não tinha se tocado ainda que ele já tinha tudo o que ele precisava. Sempre estava faltando alguma coisa. Primeiro, quem sou eu? Eu não sei quem eu sou. Segundo, quem que é o Senhor? O que eu vou dizer? Como que é teu nome? E terceiro,
E se eles não acreditarem em mim? E se eles não me aceitarem? E se eles não me aprovarem? Se Moisés soubesse quem ele realmente era, se Moisés conhecesse de fato a pessoa de Deus, ele seria um homem completamente seguro, pois ele saberia que ele já tinha tudo o que ele precisava nas suas mãos. Com toda certeza Moisés estaria tranquilo, buscando simplesmente agradar a Deus em obediência. Ele não estaria incrédulo, esperando e correndo atrás da aprovação das pessoas. Mas Moisés estava preocupado com o que ele não tinha. Ele estava preocupado com o que as pessoas pensariam sobre ele. Porque talvez eles pensariam: Moisés é um louco. Quem que esse cara pensa que ele é? O Senhor não apareceu para ele coisa nenhuma. Mas diante de tudo isso, eu acho muito curiosa a resposta que Deus dá para ele. Veja só o que Deus diz, o que Deus responde então em Êxodo capítulo 4, versículo 2. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Note que Deus rapidamente ele tira o foco do questionamento de Moisés. E ele foca naquilo que realmente importava. O Senhor lhe pergunta: o que é isso na tua mão aí, Moisés? Moisés ele tinha uma vara na mão dele. Moisés ele estava focado naquilo que ele não tinha, a aprovação das pessoas. Mas Deus foca naquilo que Moisés tinha, uma vara na sua mão. E é interessante pensar que essa vara que Moisés tinha na sua mão, ela era um símbolo de autoridade. Era como se Deus estivesse dizendo assim: ó Moisés, o que é isso aí na tua mão, Moisés? Você não está vendo que eu estou te dando toda a autoridade para você ir lá no Egito, encarar o faraó e dizer o que deve ser dito, encarar os israelitas e dizer o que tem que ser dito. Por que você está preocupado com a aceitação das pessoas, Moisés? Você já tem toda a autoridade. Você já tem toda a autoridade porque eu te dou essa autoridade. Na verdade, Moisés, você não tem apenas a minha autoridade, você já tem tudo o que você precisa. Então veja a continuação do texto nos versos 3 ao 5. Disse o Senhor: jogue ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Certamente, não foi por acaso que a vara era um símbolo de autoridade e que a serpente estava intimamente associada com o faraó e com a cultura egípcia. Tanto que em boa parte da história do Egito, os faraós eles mantinham uma naja de metal na frente da coroa como um símbolo da sua soberania. Mas eu acho interessante aqui que Deus ele está dando autoridade para Moisés e Deus está mostrando para Moisés quem de fato tem toda a soberania daquele império nas suas mãos. Pensando nisso, sabe quando é que nós nos tornamos pessoas inseguras? Sabe quando é que nós nos tornamos pessoas inseguras, focadas apenas nas coisas que aparentemente nos faltam? Pessoas inseguras que ficam buscando a aprovação dos outros. Sabe quando é que nós nos tornamos esse tipo de pessoa? Nós nos tornamos essas pessoas inseguras quando nós nos esquecemos quem nós somos. Quando nós nos esquecemos quem Deus é. E quando nós nos esquecemos o que Ele já nos deu nas nossas mãos. Mas quando nós olhamos para quem nós somos, quando nós olhamos para quem Ele é, e quando nós olhamos para aquilo que Ele nos dá, nós nos lembramos que nós já temos tudo o que precisamos em Jesus. Será que você tem vivido a sua vida apenas preocupado em ser aceito pelos teus amigos, pelas pessoas lá na faculdade, no seu local de trabalho, na sua casa? O que você tem feito para buscar ser aceito?
Será que você tem se esquecido que em Jesus você já tem tudo o que você precisa e por isso você não tem mais a necessidade de ser inseguro? Você pode ser seguro. Sabe, galera, eu já vivi muitos anos da minha vida preocupado com o que as pessoas iriam pensar a meu respeito. Alguém falava alguma coisa sobre mim, eu já queria ir lá tirar satisfação com aquela pessoa, eu já queria entender por que estavam falando de mim, e quando eu ficava sabendo que alguém fez uma fofoca ou falou alguma coisa a meu respeito, eu já me perdia, eu já perdia a paz, eu ficava angustiado, porque eu não sabia quem de fato eu era, mas quando eu aprendi quem eu sou, e eu escutava alguém falando alguma coisa a meu respeito, e ainda escuto, eu estou nem aí, porque eu estou seguro de quem eu sou em Deus. Aquilo não me atinge. Sabe, eu cresci ouvindo que eu era uma criança terrível, uma criança bagunceira. Eu cresci ouvindo as pessoas dizendo para mim, não é nem pelas costas não, é direto mesmo, que eu só queria ser pastor por causa do meu pai, ou por pressão dele, ou imposição dele. Me disseram até que não acreditavam no meu chamado, e por causa disso eu tentei de várias formas me amoldar, ser uma pessoa que eu não era para agradar os meus amigos, para ser aceito pelas pessoas. Na igreja eu queria apresentar, ser uma pessoa que eu não era para impressionar os outros. Na escola, na faculdade, por várias vezes eu tentava fazer a mesma coisa. Eu queria ser aceito, eu queria me sentir abraçado, parte de algum grupo, sem me lembrar que eu já era aceito por Deus e que nele eu já tinha tudo o que eu precisava e o que eu estava buscando. Querendo ter uma identidade de um cara legal, de um cara popular, de um cara descolado, sendo que eu já tinha uma identidade perfeita em Deus. Querendo satisfazer a minha falta de intimidade com Deus, porque eu não conhecia Deus, então eu queria buscar esse vazio, preencher esse vazio, buscando os prazeres deste mundo. Eu era uma pessoa completamente insegura, mas quando os meus olhos se abriram, eu parei de olhar para aquilo que eu não tenho, para aquilo que eu não sou, e eu passei a compreender que em Jesus, na verdade, eu já tenho tudo o que eu preciso para ser tudo o que Ele me criou para que eu fosse. Deus, Ele já nos deu toda a autoridade. Deus já nos deu tudo o que nós precisamos, o seu Espírito. Ele já nos deu a vitória sobre o pecado, nos tornando livres de toda a escravidão. Deus nos tornou seus herdeiros em Cristo Jesus, e por isso nós somos salvos por meio da graça. E não tem nada que você possa fazer para merecer. Deus, Ele já te aceitou como você é, mas porque Ele te ama demais, Ele quer abrir os seus olhos, para que você possa ver os sonhos perfeitos que Ele tem para a tua vida, e quando os seus olhos se abrirem, e você ver a luz dEle brilhando diante de você, no seu caminho, você vai entender que nada mais na sua vida importa, a não ser que você viva para cumprir o seu propósito. E sabe o que vai acontecer na tua vida então? Você vai ser a pessoa mais segura, mais confiante, não porque você é bom, não porque você pode alguma coisa, não, mas porque Deus é bom, e porque Ele caminha do teu lado, te dando tudo o que você precisa. Por isso, galera, no nome do Senhor Jesus, supere a sua insegurança, olhe para você mesmo e busque: Senhor, eu quero conhecer quem o Senhor me criou para ser. Eu quero te conhecer, Jesus, porque ao conhecer Jesus, você vai conhecer quem você foi criado para ser. E aí, você vai descobrir que nada te falta, que você já tem tudo, que você já tem a coragem que você precisa, que você já tem a ousadia que você precisa para enfrentar, para encarar qualquer situação que chegar diante da tua vida. Saiba quem você é amado por Deus. Saiba quem Deus é, Ele é bom, Ele é fiel. Saiba que você já tem tudo o que você precisa. Em Jesus você já tem tudo o que você precisa para ser a pessoa mais segura que existe. Feche os seus olhos neste momento, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, que a Tua presença neste lugar, Senhor, se revele a cada coração.
Nós precisamos de Ti, Jesus, porque sem Ti nós somos inseguros, sem Ti nós somos vazios, sem Ti nós estamos condenados à vergonha, sem Ti nós estamos condenados à rejeição, sem Ti nós estamos condenados ao medo, sem Ti nós estamos perdidamente inseguros, ó Deus. Mas contigo nós sabemos quem nós somos, nós conhecemos quem o Senhor é, e nós descobrimos que nós já temos tudo o que nós precisamos, ó Deus. Espírito Santo, se revela a cada jovem aqui, ó Pai, cada um que tem se sentido inseguro. E se há alguém que se sente inseguro aqui nessa noite, Espírito Santo, completa a Tua obra, Jesus, porque só o Senhor é que pode fazer isso. Só o Senhor que pode avivar esse coração. Só o Senhor que pode, ó Deus, fazer com que essa pessoa compreenda que em Ti ela já tem tudo e ela pode tomar posse disso. Faz a Tua obra, Senhor. Nos ajuda a confiar na Tua mão de poder. Nos mostra a Tua face. Nos mostra a Tua vontade, ó Deus. Nós queremos Te contemplar, nós queremos Te conhecer. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Missionária Central de Maringá.